Quer dizer que eu tô muito triste que quando eu finalmente consegui deixar a barba crescer, o pessoal começou a fazer a barba. Aí, ó. Cara, mas é que tu é novo ainda, tu é novo. Quando tu perceber que ao fazer a barba, um sujeito que passou dos 40 anos como eu, perde uns 10 anos de aparência, assim, fica 10 anos mais jovem, tu vai começar a querer tirar essa barba também. O pessoal tá dizendo que agora eu tô com 35. É? Tá louco? Tô falando, é o que acontece. Não tem desculpa. Tá, o tema de hoje é o seguinte. Eu vou aproveitar que o Daniel é um cara experiente, um cara que trabalhou com no estúdio do Rob Liefeld, ou seja... Como o Todd Nauck falou pra mim uma vez que a gente se encontrou lá numa festa. The Crazy Mage Eaters. A gente vai falar sobre um tweet do Liefeld. O Liefeld é um cara que tá acostumado a falar o que pensa no Twitter. E eu acho isso muito importante, porque a gente tem um cara que realmente fala. Ele não tem medo, ele fala o que ele pensa. Falta gente assim, eu acho. Tá ficando velho, né? Daí o cara começa a falar como pensa. É como aquele seu tio velho, bêbado. Que ele te traz boas lembranças, né? Mas você sabe que ele já tá senil. Não, tô zoando. Ele às vezes fala... Cara, muita gente no Twitter fala sem pensar. Não, mas é que o problema é que ele é todo dia. Esse é o pequeno problema. Mas ele não tinha parado de produzir pra Marvel, coisa assim, porque ele ia se dedicar a projetos autorais. Então, ou ele é muito rápido, ou ele não tá com o tempo sobrando, não tá dizendo nada. Tá, mas antes de continuar esse vídeo e a gente entrar no tema, que eu vou ler os tweets do Liefeld, que são sensacionais... vamos a um rápido espaço para os nossos comerciais. Ah, é verdade. Você quer entender mais de narrativa? Pois é, se você é fora do Rio Grande do Sul, não pode ter aula localizada aqui no Dynamo Studio, aqui no Rio Grande do Sul, chegou a sua hora. Você pode fazer um curso de narrativa online. Não é videoaula que você vai baixar lá o videozinho e assistir, tu vai ter uma videoconferência comigo em uma aula de 1h30, 2 horas. Vão ser 5 aulas, essas aulas vão ter vagas limitadas, somente 9 vagas. Então, para o pessoal que já desenha e que quer melhorar a sua narrativa para produção de páginas, seja no estilo comics, seja para projeto autoral, as aulas são de narrativa. É como você vai fazer a composição da página, trabalhar com ângulos, com escolhas de enquadramento, com posicionamento dos personagens, e é tudo com exercícios práticos. E onde é que eu entro pra... Tá muito no personagem. Nossa, você não sabe? Você entra em dynamostudio.com.br, vai lá numa das diversas opções de nossos cursos e acha o curso de narrativa gráfica EAD. Só antes de começar, assim, entrar mais... O que era Image, tá? O cara que a gente vai falar hoje, Erik Larsen, Rob Liefeld, tem o Jim Lee também dentro disso, Sim. o Jim Valentino. A gente já tem um vídeo sobre os anos 90. Isso, a gente fala rapidamente nos 90. Tem um ArgCast excelente também sobre a história da Image. Os caras basicamente largaram a Marvel e foram vender milhões de cópias numa editora própria, fazendo algo que ninguém tinha feito até então. E não só isso, eles estavam justamente criando uma dinâmica nova em que a editora, ela unicamente só era dona do logotipo, da marca, tendo apenas uma participação nas vendas pequena, mas o grande ganho era a venda dos quadrinhos para os artistas. E o mal disso é que ele fez um mal muito grande pro ego do Rob Liefeld. De certa forma, quando ele diz que ele é o cara, ele é o cara, mas... Ele é um dos caras. Ele é o exato. Então eu quero entrar numa outra coisa. Essa hora o plural é muito bom. Eu quero entrar numa outra coisa contigo, Daniel, que é o seguinte. Quando eu te chamei pra esse vídeo, a ideia não é fazer um vídeo pra zoar o Liefeld, nem nada assim. Eu acho que a gente pode trazer coisas boas pra esse programa, comparando gerações e coisas assim. Como a gente trouxe naquele dos anos 90 também, né? Sim. Que não foi só bosta, sabe? E discutir a perspectiva de caras que mudaram o jogo. Sim. Mas Rob Liefeld é um cara que caiu um raio e deu muito certo com uma pequena situação e de repente ele virou um cara grande. Porque assim, vamos lá, o que a gente tem na indústria que ele não sabe desenhar é que ele é o cara que não foi ele que produziu o Deadpool, que ele só criou, mas quem desenvolveu foi outro cara. Sim. O Supremo, que é um personagem dele, quem na verdade desenvolveu foi o Alan Moore, e tu só ouve falar do personagem hoje em dia. Porque ele contratou o Alan Moore pra escrever, né? Cara, assim, eu acho que o Liefeld, ele tem um ímpeto que naquela época tu tinha poucos autores que fomentavam isso dentro da indústria. Ele é oriundo de uma geração de artistas que cresceram influenciados. Não, Daniel, assim, o que a gente quer, vamos ser mais direto assim. O Liefeld é especial como ele acredita que ele é? Cara, a palavra especial é muito perigosa. Você tá querendo dizer que ele é dodói? Não, você não tá querendo dizer isso. Não, eu quero dizer que porque feio. ele não é pra ele é o... Nossa! Não, cara, assim, é o que eu volto a dizer, ele é um dos caras, mas não há dúvida que ele teve num momento importantíssimo, né? Tira ele da Image, lá da fundação. Ia mudar muito. Cara, bom exercício, porque... Ia fazer... Caralho, velho. Porque assim,
Ele foi um dos caras que botou pilha, né? Mas a gente sabe que o segundo foi o McFarlane. Bom ponto. Não, tu tem esse lance. Ele é o cara da energia, realmente. Ele é o cara que enfim, que não tem medo de falar as coisas. Então, tá, ele é importante por esse aspecto. Nesse aspecto, eu acho que ele botou pilha pros caras irem. Mas a gente não pode esquecer que o McFarlane, talvez ele tivesse nessa equação, sabe? Se tu tirasse o Liefeld, o McFarlane seria o ponto de substituição. Podia compensar esse ímpeto de ir além, né? Não, e obviamente, né, gente, a gente tá brincando, né? Óbvio que ele tinha um fator importante que era as vendas do gibi dele na Marvel. Então era importante ele sair da Marvel, ele era um nome pra desestabilizar a Marvel e, enfim... Ele tava ali. Tá, vamos lá. O que o Liefeld falou dessa vez? O que foi tão bombástico? E, na verdade, gerou repercussões interessantes. Até o Erik Larsen, parceiro do Rob Liefeld na Image, chegou e complementou o que o Liefeld disse. Os quadrinhos, hoje em dia, eles não têm mais criatividade. Eles são monótonos, como grandes palestras. O que é legal é a Era de Bronze até 1999. Então, faça um favor a si mesmo, Daniel. Leia material da Marvel, da DC e da Image dessa época. É inspirador. Depois ele respondeu para um fã o seguinte. O fã criticou ele que ele estava basicamente fazendo o que faziam com o Liefeld na época da Image, sabe? Criticando os criadores. E aí ele respondeu, olha, com todo respeito, quando nós na nossa época, nós éramos estrelas, nós mudamos o jogo. Quando alguma coisa assim aconteceu hoje em dia, tu vem falar comigo. Então ele deu uma, cara, tipo... Quinta série total. Faz melhor então. Abraço os amigos do MDM. E aí, o Erik Larsen entrou na discussão e ele falou o seguinte, que basicamente naquela época da Image, os fãs realmente estavam empolgados. Era naquela época que era legal, justamente por conta dos quadrinhos, por mais que não fossem, sei lá, tecnicamente perfeitos da Image, eles tinham uma energia que para eles os quadrinhos de hoje não tem. Acho que a gente pode começar com o seguinte, vamos por partes assim das declarações. Tá. Eu não quero entrar no mérito do Liefeld de poder discutir criatividade, porque a gente sabe do histórico dele, sei lá, se for ler o primeiro trabalho dele na Image, que é o Youngblood, ali, o quão criativo é aquilo, Daniel, considerando o fato que ele é basicamente igual a cara, todos os gibis. É muita coisa na Image, não dava pra se dizer que era criativa. A gente sabe que o início da Image, ele é meio assim, vou desenvolver projetos que trabalham o melhor do que eu costumo oferecer para outros personagens. Então, o Spawn é um somatório de várias coisas visuais que deixavam o desenho do McFarlane bem chamativo no Aranha, assim como se tu pegar o Wildcat, Cyberforce e pegar o próprio Youngblood, tu pega essas equipes, eles têm arquétipos de formações típicos dos X-Men. Então, eu acho que o comentário dele está sendo muito sobre o tipo de coisa que está sendo feita com os personagens, que de certa maneira são revisitações de conceitos já antigos, né? Porra, a gente já falou várias vezes no ARG, assim, que por muito tempo os X-Men, eles eram um loop do que tinha sido feito fundamentalmente com o Claremont. Inclusive a fase pós-saída deles. Quando entrou o Scott Lobdell, esses caras, eles estavam meio que revendo conceitos que o Claremont tinha criado, sabe? Isso talvez esteja ocorrendo algumas mudanças somente agora, né? Com o Hickman trabalhando com os X-Men. A grande, na verdade, até a fase anterior do Hickman era exatamente isso que você está dizendo, era mais revisitação, e agora o Hickman fez algo que mudou tudo, assim, sabe? Sei lá, ele fez o Xavier e o Magneto evoluírem. Não, mas aí que tá. Pra mim, um erro que o tweet do Liefeld tem é que ele tá dizendo que os quadrinhos, no geral, ele não tá falando da indústria de super-heróis. Ele não direciona o tweet dele pros super-heróis. Ele fala, os quadrinhos no geral... ele foi uma metralhadora ali de rancor. Dá pra aí ele tá falando mal do pessoal da Image, tá falando mal do Ed Brubaker. Pô, ele tá falando falando mal do pessoal da Bunda, IDW. Mas a gente tem que discutir o seguinte, o que é criatividade? O que é trazer algo de novo? Porque assim, se a gente for ver tudo que foi feito, é aquela máxima que a gente tem de discutir que tudo que foi feito até então é baseado em alguma coisa. Sim, sempre. É como toda banda que já tem, sei lá, 50 anos de carreira, vai ter alguma sequência lá de uma música deles que vai lembrar algum arranjo de uma outra coisa que eles gravaram há 30 anos atrás. E eu acho que ele confunde às vezes Claro, é óbvio que ele é um cara importante pra indústria. Ninguém tem como... Tu mesmo... a gente falou em off, assim, o Liefeld é um personagem... É um personagem, né? É praticamente, como ele tá no Twitter, eu nunca conversei com ele pessoalmente, mas todo mundo fala que ele é extremamente carismático. Existir o Liefeld é importante pra indústria. Nem todo mundo é Alex Ross, sabe? Não, mas uma coisa é ele ser importante, ele é importante, claro. Mas outra coisa é ele dizer que ele é mega criativo, porque ele deu a entender ali que na época mas dele... Mas ele se vende assim, cara, tu vai numa convenção, velho. Você vai numa convenção lá fora,
O banner dele, velho, é uma foto do Deadpool do filme e uma foto do Cable lá do filme. Tipo assim, eu fui o criador do Cable, eu fui o criador do Sendo que o Deadpool, quem desenvolveu não foi ele. O cara que realmente... É isso que eu falo, sabe? Ele se vende como vamos dizer assim, essa força criativa. É lógico que esse tipo de tweet dele, assim como causa esse alvoroço, para as pessoas que possam estar procurando ideias, vai chamar a atenção. Não, esse cara deve ter algo a oferecer. Vamos ver aqui o histórico dele. Nossa, ele vendeu então, deixa eu ver, 4 milhões de cópias de uma revista que ele desenvolveu, escreveu? Eu acho que ele tem muito lance de só... Por ele ter feito a revolução que ele fez, que foi mega importante, ele acha que ele é o homem da criatividade. Ele foi criativo talvez na forma de fazer, nos paradigmas que ele quebrou, mas não na criatividade em si, dentro da história e revolucionar conceitos. Eu concordo nos comentários, eu acho que eu concordo mais com o Larsen, porque assim, o Larsen ele é um cara que tem uma produção muito frequente, ele sempre foi um sujeito centrado no projeto dele, e ele vive a indústria como um editor, um autor que está publicando constantemente o seu próprio material. E eu acredito que essa opinião dele de que o público já não está mais se empolgando com esse tipo de coisa é porque também o modo de consumir quadrinhos tem mudado. As pessoas elas estão comprando revistas seriadas, mas hoje em dia as pessoas às vezes já não têm mais paciência para acompanhar uma série. O consumo do quadrinho ele tem ido para as livrarias e as pessoas estão comprando uma experiência fechada. Mas tu acredita que as pessoas estão menos empolgadas? Porque eu acho que na verdade o que mudou assim, se a gente for analisar no geral, é que... Tá, primeiro que as pessoas sim estão empolgadas com super-heróis, só que elas estão empolgadas com super-heróis loucamente no cinema. Eu acho que o modo das coisas mudou muito pra gente dizer que, na época da Image era mega... Óbvio que era. Quando eu tinha... Em 99 eu já tava lendo, né? Quando eu li A Morte do Superman, eu fiquei louco, né? Morreu o Superman, meu Deus! Eu li a última história do personagem, ele nunca mais vai voltar, que demais! Só que, ao mesmo tempo, sei lá, o jovem de hoje não tá fazendo isso. Sabe? Então tu querer comparar as duas gerações é muito difícil, assim, eu acho injusto. É muito difícil. Porque também é uma outra realidade em que tu tem diversos outros fatores que geram entretenimento pro leitor novo, como os videogames, como as redes sociais, como os jogos casuais ali de celular. Quando tu junta todos esses fatores, a relação desse leitor jovem com o entretenimento que o quadrinho muitas vezes gerava, ela é diferente. Então, às vezes, o caminho é inverso. Agora, é engraçado, ele faz um comentário desses, e quando a gente pega, ele fala da Era de Bronze, né? Eu como desenhista, eu não posso ficar, por exemplo, assim, vivendo nos anos 80 e 90, eu deixo isso pro Orgcast, entendeu? Se eu for um autor, eu tenho que estar atualizado, eu tenho que estar modernizado, eu tenho que entender que tipo de história, que tipo de grafismo tu consegue passar adiante hoje em dia. Tá, Daniel, e como então tu é artista, tu trabalhou no estúdio do cara e tudo... Eu não trabalhei com ele, né? Eu prestei serviço pro Extreme Studio. Eu sei que tu tá numa posição complicada, mas assim... Não, é que falar a real, que o Liefeld, ele não desenha bem, né? Eu acho que é importante a gente estabelecer isso pra gente quebrar esse... Mas eu seria injusto em dizer que ele não evoluiu um pouquinho que fosse. Quer dizer que quando ele chegar nos 80 anos, ele vai estar tinindo. Ele vai estar... Não subestime que o Eisner tava por aí. Não, tô falando que desenhasse como ele, mas o Eisner foi um cara que ele não se aposentou praticamente, né? Ele continuou sempre desenhando. Não sei se a gente vai ver uma coisa assim do Liefeld, mas cara, ele pelo menos deve ter, sabe? É impossível você ouvir uma renca de críticas como ele ouve e em nenhum momento ele fala assim: caralho, acho que eu vou começar a fazer pé, sabe? O pessoal já tá tirando sarro demais, sabe? Aí ele disse pro fã que, olha, quando fizer alguma coisa hoje em dia parecida com a revolução que eu fiz naquele tempo, tu vem falar comigo. Porque o fã tava dizendo que ele acredita que o material da Image produzido hoje em dia é melhor do que o material da Image produzido no começo da Image. E aí a gente pode pensar, sei lá, só porque ele foi o precursor, não significa que automaticamente ele seja melhor do que o que está sendo produzido hoje. Pelo contrário, na verdade, quando tu começa alguma coisa, os caras que vieram depois de ti, eles melhoraram o que tu fez. Eles se inspiraram no que tu fez e foram mais além. Sabe? É como tu dizer que na época das cavernas que era legal. Lá eu fazia fogo com pedra. Né? Porque ali foi o roots, foi quando começou. Mas a gente não sabe também mais ou menos a liberdade que os caras que vieram antes dele tinham. Recentemente, os nossos amigos do Pipoca e Nanquim, né, fizeram um vídeo em 3 partes sobre a história da Image Comics. O amigo Alexandre Calari, ele lembra de um comentário que o Bernie fez na época, que ele comenta assim que eles
e quando ele se refere a eles, é ele, o Pérez, o Miller, entre tantos outros, eles estavam na mesma situação que aqueles caras. A diferença é que eles não tinham os royalties para reforçar a receita deles. Eles não poderiam, digamos assim, tomar um risco tão grande assim. Então, sinceramente, eu acho que se está tendo um game changing, está sendo essa geração que está investindo nos projetos autorais, sabe? Sim, um interesse muito maior na transmídia. É oriundo da Image? É inegável que é. Mas a gente tinha projetos autorais antes da Image. Cara, e assim, pra terminar essa parte que tu tá falando da parte da criatividade com outros autores, a gente tá vivendo um momento sensacional, assim, sabe, de questão de criatividade. Pô, olha o que o Hickman tá fazendo, que a gente tava falando nos X-Men, toda uma revolução. O próprio, isso aí até o Liefeld elogiou, né? O que o Donny Cates tá fazendo com o Venom, de reinventar o personagem, sabe? O que o próprio Jason Aaron fez com o Thor, até a Guerra dos Reinos, sabe? De reinventar, de trazer uma... Pô, ele trouxe um Thor substituto, né, cara? E foi brilhante aquilo que ele fez, sabe? Ele explorou um Thor indigno. A gente também tem que pensar, assim, que os grandes momentos que foram viradas de história, de narrativa para personagens que já beiram os 50 anos ou passam disso, são momentos que meio que tem que dar uma sacudida, uma refrescada, sabe? Numa longevidade de um personagem, às vezes quebrar um pouco aquela relação imediata com a cronologia. Eu sou um cara que eu critiquei bastante aquela fase do Superior Spider-Man, mas olhando agora com um distanciamento de de poucos anos até, mas assim, eu vejo que, pô, cara, um personagem como Homem-Aranha, que é completamente engessado, quando tu tenta fazer uma coisa diferente, tem os fãs chiitas que pensam, vai mudar meu personagem, não sei o que e tal, mas por outro lado tu pensa, cara, o que o escritor pode fazer? Ele não vai poder fazer uma mudança completa. Mas agora, por exemplo, o fulano tá na mente do Homem-Aranha, mas a gente sabia que ia ser por um período. Porque aquele personagem não tem como mudar, sabe? Mas aí tu pega caras como o Tom King, que fala sobre depressão no Senhor Milagre, tu pega um cara, de novo o Tom King, que pega o Visão e vai falar sobre sociedade, sobre ser normal. Conclusão do vídeo, acho que a gente chega é que o Liefeld tá tiozão, tem que tirar a rede social dele, que tá ruim a coisa. Então é isso. É isso aí, gente. Comenta aí embaixo o que tu acha. Tu acha que acabou a criatividade? O que tu acha da geração atual de leitores? E não deixe de entrar aqui no Dynamo, tá? Se você gosta de desenhar, quer investir no seu projeto e quer melhorar a sua narrativa gráfica, invista.